Oi, amadas, a paz do Senhor e amados, do grupo. Eu também tenho visto e acompanhado desde que foi compartilhado no grupo sobre a formação do pessoal da PEC. Que eu também acompanho nas redes sociais a família cristã, desde que a gente participou do Sete Kids, no começo do mês passado, no dia 7, e onde a gente teve por felicidade estar na casa da Marcleide, e é de muita gratidão no nosso coração. Por que que eu vim gravar um vídeo para mandar para vocês do grupo? Porque eu acredito que depois a gente vê a formatura do pessoal da PEC, depois da nossa formatura pelo curso da PEC, e vim dizer para vocês algo que o Senhor tem me inclinado sobre a sua palavra para um fato muito importante da palavra de Deus, que é o testemunho. Nós estamos vendo hoje que as pessoas não testemunham mais o que Jesus fez e faz nas suas vidas, como é o transformar das suas vidas através de Jesus. Muitas vezes a gente diz, eu sou grata a Deus, mas a palavra do Senhor diz que o nosso testemunho é válido por duas pessoas. O Senhor, quando Ele vai dizer testemunho, Ele vai dizer, Deus dá o testemunho de mim. Então, eu dou testemunho dEle. Outras vezes vai aparecer, mas o testemunho do cristão, ele aparece Jesus Cristo que justifica ele. Ele é um justificado pela graça e pelo sangue. Então, seguido disso, eu estou participando, muitas de vocês, tias, acredito que também devem estar, do AME, que é o curso de primícias oferecido pela Flávia Grejo, que é maravilhoso também. De repente, assim, outros grupos têm colocado, e tem trazido grandes coisas sobre nós ministros de crianças. Não sei se eu consigo aplicá-las todas, mas de fato é que o meu testemunho, no dia de ontem, eu confirmei duas coisas. Sempre eu me fazia essa pergunta, porque essa pergunta ela é pertinente em todos os cursos que você faz. É a certeza do seu chamado para trabalhar com as crianças, o Ministério da Infância, e a certeza das crianças. Então o Senhor me mostrou na sua palavra, o próprio Senhor, não ouvi de pastores, eu não ouvi de ministros de infância, de palestras, eu ouvi do próprio Deus, quando Ele me inclinou a sua palavra para esta palavra, que está na sua palavra, quando o Senhor fala das crianças do perfeito louvor. Ele me mostrou o contexto inteiro, que é muito mais profundo que isso. Então esse foi o sinal que eu recebi de Deus para trabalhar com as crianças. E logo depois, quando eu fui ouvir as palestras do curso da Flávia Grejo, que são 26 professores atuantes e palestrantes, e dentre eles quase todos falaram sobre esse versículo na palavra de Deus, e que é de carteirinha esse versículo, as tias de ministério infantil ter esse entendimento. Então eu realmente acredito que, como não foi ninguém que me disse, foi o próprio Deus, então é o meu chamado para trabalhar com crianças. Eu recebi esses dias há pouco. O segundo foi, o Senhor ele não faz coisas pela metade, Ele faz coisas completas. E o segundo, eu tenho a felicidade de dividir aqui com vocês, professores e ministros de infância, coordenadores, a tia Beth, a Marcleide, os tios, os nossos ministros, nossos pastores também. Me perdoe se eu não sei o nome detalhado, mas a carinha de vocês, cada um que fez parte desse período que nós passamos juntos aos sábados, uma vez a cada sábado do mês. Então foi grandioso, resumido numa parte. O que aconteceu no dia de ontem?
Todas as pessoas que têm convívio comigo conhecem como o meu filho mais velho, ele é trabalhoso e enfim, umas pessoas já disseram que eu não fizesse isso, não dissesse isso dele, que as nossas palavras têm bênção e maldição, etc. Mas eu tenho que dizer a realidade do que eu vivo. E o que eu vivo é que ele tem uma resistência muito grande à palavra de Deus. Ele sabe da palavra de Deus, mas ele tinha uma resistência muito grande. E ultimamente o nosso período em casa, o Senhor não tem chamado só a mim, tem chamado a mim e o meu esposo. Vocês sabem disso, o tio Adriano sabe disso, né? Ele sabe como é trabalhar, como é o homem trabalhar no Ministério Infantil. E todas as noites nós vínhamos mantendo de pôr as mãos na cabeça dos nossos filhos e orar por eles, e interceder por eles e realmente olhar para eles com uma visão que Deus olhava para eles. Independente se a gente estivesse com raiva, a raiva. E no domingo atrasado, nós escutamos um dos nossos pastores, o nosso pastor Vitor, e ele disse que o Espírito Santo, ele nos coloca numa condição acima das coisas ruins e que nos fere, que nos atinge. Então, quando o meu filho, ele falava coisas que não iam em direção ao Deus que nós servimos, ao Deus verdadeiro, que nós sabemos que isso causa consequências numa vida cristã, de verdade, a vida cristã verdadeira. Então aquilo nos deixava com raiva e nos impedia muitas vezes um tempo atrás da gente orar junto, da gente participar da família junto, da gente fazer o culto familiar junto, da gente passar para ele a palavra de Deus por causa dessas razões. Um prato cheio para o inferno, para Satanás, seus principados e suas potestades. E ultimamente, depois que nós vemos nos cercando de coisas que envolvem ministério com criança, isso tem reduzido, tem minimizado muito grande, então tem nos deixado numa condição de amá-lo e vê-lo como Deus diz que eles são. E começar de dentro para fora. Assim, eu sinto que eu não consigo amar os meus filhos, se eu amar os filhos gerados pela oração, pelo membro de corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja, se eu não amar os meus filhos. Os filhos que o Senhor me pôs como tutor e como responsabilidade para ministrar sobre eles. Eu estou enrolando, mas eu vou chegar onde o Senhor me levou ontem. Então, né, na nossa igreja, as salas estão de recesso, então nós temos que estar com os meninos em cima. Eu não sei os de vocês, mas os meus, calma. Foi, pois perdoe ele. Perdoe. Então, os meus filhos, eles são uma bomba atômica e um foguete enquadrados de férias da escola. Então, é uma ativação muito grande, é muita energia concentrada. E o que acontece? Então, nós levamos eles pro culto ontem. E o Kainan estava no chão desenhando, não era Homem-Aranha, não era outras coisas, estava fazendo frutas, eu acredito que seja. E aí o que aconteceu? O pastor estava explicando lá em cima, quando o pastor disse, em Romanos 3:23, onde diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o Kainan, em alta e bom som e voz altiva, disse, mãe, Romanos 3:23. E nessa hora, nesse momento, durante todo o percurso de ensinamento do Senhor, que nós vínhamos planejando, e ensinando e ministrando, ele entendeu o que o pastor estava dizendo, a palavra que foi dita lá. E o pastor continuou dizendo que nós precisávamos nos arrepender dos pecados, porque nós tínhamos pecados contra Deus e nós precisávamos reatar essa reconciliação. Ele estava falando de Coríntios. E quando o pastor fez o apelo,
no final do culto, quando ele disse: quem quer se arrepender, quem quer receber uma oração, quem tiver coragem. E o Kainan levantou a mão, prontamente levantou a mão e disse: mãe, você vai comigo? E eu digo, eu fiquei naquela coisa, sabe? Muitas vezes a gente confia que as crianças vão se mover, que as crianças vão ser ministradas, que as crianças podem receber de Deus, eles podem entender a palavra, mas quando isso acontece conosco, com os nossos filhos, em que a gente não acredita, depois de tantas vezes falando a palavra, repetindo a palavra, e a palavra, muitas vezes o que sai da boca deles não nos agrada. E então ele levantou a mão e quis lá pra frente. Gente, isso para uma mãe é grandioso, é muito grandioso. E quando ele falou que Romanos 3:23 ele tinha aprendido no Super 5, ele não disse que aprendeu na sala da escola bíblica, ele disse que aprendeu no curso que ele tinha feito do Super 5. Isso foi além de eu ministrar. Por isso que eu digo a vocês que todo esforço com a prática, o Senhor há de te honrar. Ele não vai te honrar com bens materiais, ele vai te dar meios, ele vai te dar inteligência, ele vai te dar tudo aquilo que vem dele para que as crianças reconheçam o Senhor. Então creiam de todo o coração de vocês. E é uma imensa gratidão que eu sinto no meu coração. E sinto de grande e profunda gratidão no meu coração a todos que fazem a PEC, a todos que fazem e trabalham com o Ministério Infantil. Eu pareço ser uma boba, porque muitas vezes eu divido em redes sociais a minha simplicidade, a minha casa simples, o meu modo de vestir simples e as minhas lágrimas, que a gente compartilha tanta coisa, a gente compartilha lugares, compartilha tanta coisa, mas compartilhar aquilo que nos move, compartilhar aquilo que nos leva em direção ao Senhor, que é arrependimento. Acredite nas crianças. Acredite nas crianças, acredite nas suas crianças. Eu ouvi de uma senhora que ela faz parte do acho que é Royal Kids. Ela disse: não subestime as crianças. Não subestime elas. Elas podem sim. Elas fazem parte do plano de Deus. Então, um convite que eu faço a vocês, se vocês ainda não leram, leiam Salmo 78. Onde diz que nada seria, Deus não deseja que nada seja encoberto dos nossos filhos, para que quando Deus viesse visitar os nossos filhos poriam a esperança no Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Deus abençoe a vida de vocês, fiquem com Deus e que Deus possa mais e mais capacitá-los nessa caminhada até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.